Vamos ver o que ela fala logo em seguida. Along with the ego and the super ego, one of Ego. E daí ela fala and the super ego. Super ego. three components in the super ego, one of three E depois ela fala one of the three components. Repara que ela fala three, não tree. Porque se eu falar tree, eu estou falando de uma árvore, tá, gente? Só pra enfatizar mesmo, tá? Que o som do TH não tem som de T, tá? Se você tá começando, tá? É importante você saber isso. Se você não conseguir pronunciar o som do TH, porque eu também nem falei como pronunciar isso, tá? Tudo bem. Mas o que você tem que entender pra quem tá começando, tá? É que o TH não tem som de T. Você já sabendo diferenciar isso já tá um passo bem à frente, tá? De quem já tá anos estudando esse idioma daqui e ainda pronuncia o TH com som de T. super ego, one of three components of the psyche. The three components of... E no caso aqui ela fala physique. Physique, tá? Repara, physique, tá? Não physics, tá? Temos a diferença aqui de physics e physics. Tá, detalhe tá aqui. Que no caso aqui, physique tem um sentido mais voltado pra medicina, tá? Então não é à toa que também, se você for falar médico em inglês, pode falar physician, tá? Physicians, que é, se não me engano, é assim. Tá, mas alguma coisa assim, mas porém tá, não tem a ver com física, tá? É mais voltado à parte da medicina, porque física em inglês seria physics, tá? Não, que é psychics, perdão, physics, dessa forma daqui. Enfim, então ela fala isso. It, along the ego, the super one of the three components of psyche. Enfim, os significados, né? E logo Homer, ele vai falar isso aqui. Get out of here. Ao pé da letra você vai entender que é o nosso sai daqui, né? Só que quando você fala get out of here no sentido sair daqui, ele não tá falando literalmente pra ela sair da sala, tá? É uma expressão pra falar assim, ai, tá bom, nossa, você venceu, sabe? Oh, get out of here. Sabe? Ah, ou tipo, ah, não, você tá brincando, não é possível, sabe? É o que ele vai falar aqui, então. Ele fala get out of here. Dessa forma daqui, como eu falei, ó. Get out of here. Pegou? Pegou aí? Get out of here. Então repara que ele fala get out. Então esse subjunto aqui, esses dois aqui, get out of here. Então esse H aqui ele acaba ficando sem som. Na verdade, o que vai ficar sem som é o F. Fica assim, ó, repare. Get out of here. Tá vendo? Get out of here. O F perde o som. Tá? Porque lembra que eu falei que é comum você pegar uma palavra, juntar uma com a outra, tá? É comum mesmo. E agora vem a parte mais engraçada aqui dessa cena, né? Você vai até que o Homer tá pegando uma banana. Você vai descobrir já já por que essa banana daí. Vai enfatizar a piada que vai colocar aqui. E agora é a vez do Bart, né? Vou até colocar ele aqui, Bart. My turn. No caso, my turn, né? Você já deve entender aqui, my turn. Se você entendeu que turn ali no começo seria a vez, então ele fala my turn seria a minha vez. E aí ele vai falar essa palavra daqui, tá? Que nem é uma palavra, tá? Isso aqui é uma invenção, tá? Que é o Quidible. Quigibo. E aqui agora ele vai soletrar, tá? Então se você não sabe o alfabeto inglês, né, é interessante você pegar já essa soletração daqui, ó. Então, repare que é interessante, tá? Se você não souber o alfabeto, tá? Pegar um pouco da soletragem aqui. Então vamos ver aqui como é que é a soletragem. K-W-Y-J-I-B-O. Então, né? K-Y-W-J-I-B-O. Então, Quigible, né? Claro que essa palavra daqui não existe. Mas vamos ver o que ele fala depois. 22 points. Então, ele fala aqui 22 points. Então, ele ganhou 22 pontos. E agora ele vai falar mais, né? Plus triple word score. E no caso aqui, triple word score plus Plus 50 points using all. 50 points for using all my letters. Aqui porque eu já decorei o diálogo, gente. Então, gente, ó, quando a gente for falar mais em inglês, tá? Nunca use more, tá? Esse more é só pra
Pra mais na área assim de vocabulário no geral, tá? Porque se você for falar mais no sentido de somar, tá? Eles sempre vão usar o plus, tá? Então nunca use more, você vai usar na verdade o plus, tá? Se escreve assim, tá? Tanto é que se for falar essa conta daqui de matemática em inglês, eu vou falar 2 plus 2 equals 4. Então, cuidado, tá? Nunca use more pra falar de somatório das coisas, sempre plus. Então, né, vamos lá, 22 points plus triple word score, né? Então ele conseguiu uma pontuação tripla de palavras, plus 50 points, né? 50 pontos por usar, for using all my letters. Então, 50 pontos por usar todas as letras. 50 points using all my letters. Game's over, I'm out of here. Aí no caso agora ele vai falar assim, game's over. Então, né, game's over, né? Acabou o jogo. E agora uma coisa interessante, quando ele fala que vai sair, ele fala isso aqui, I'm out of here. Mas repara que ele fala bem rápido, ao invés de ele falar I'm out of here, ele fala I'm out of here. E isso aqui junto, né, então fica I'm out of here. Esse F perde o som e fica tudo assim, I'm out of here. Então fica dessa forma aqui, I'm out of here. Repara, ó, ele vai falar tudo certinho, ó. Game's over, I'm out of here. Pegou? I'm out of here. Lembrando, tá? É muito comum você juntar as coisas umas com as outras, tá? Que é muito comum. E agora o Homer aqui vai falar aqui, né? Aqui então ele fala wait a minute, you little cheater. Cheater, pra quem não sabe, tá? É do verbo cheat, que é trapacear. Então se falar cheater é o trapaceiro, tá? Cheat, trapacear, cheater, trapaceiro, tá? Então wait a minute, you little cheater. You little cheater. I'm out of here. Wait a minute, you little Então, né? Wait a minute, espera um minuto, seu pequeno trapaceiro. cheater. Repara que ele tá segurando a banana. Você vai descobrir já já o porquê essa banana daqui é tão engraçada. Ele vai falar então agora, you're not going anywhere. Not going anywhere until. Então, né? You're not going anywhere. Ou seja, você vai a lugar nenhum. Até. Então ele fala you're not going anywhere until. Esse until significa até. Então você não vai a nenhum lugar até. Até o que, né? Vamos descobrir. Cheater. You're not going anywhere until you tell me. Until you tell me. Então, tell me é me contar. Até você me contar, me dizer. What a quidgy Aí no caso, what a quidgiball is. Então, né? Você não vai a lugar nenhum até você me dizer o que é um quidgiball. Então, you're not going anywhere until you tell me what a quidgiball is. E agora aqui fica engraçado, porque o Bart ele vai definir o quidgiball. Ele vai falar aqui quidgiball, big, aí agora ele vai falar uma sequência de adjetivos. is. Quidgibo. A big. Big, né? Então big, grande, né? Agora ele vai falar dumb, Dumb. Balding. balding, e vai ficando mais engraçado. North American ape. No caso aqui, North American Ape. With no chin. With no chin. Então vamos lá, vamos pegar aqui os adjetivos que ele colocou para descrever um quidgiball. Então ele falou a big, grande, né? Dumb. Repara que esse B nem tem som direito, você pode falar só dumb mesmo que tá valendo. Balding. Essa palavra daqui é interessante, porque ela tá no gerúndio, tá? O nome dela seria bald, tá? Pra quem não sabe, bald é a forma dos ingleses falar calvo, né? Então, balding, né? No sentido de, a pessoa tá perdendo os cabelos, né? Balding. North American Ape, né? Então, ape, tá? Significa chimpanzé. É uma espécie de macaco chamado chimpanzé, mas pode significar macaco também no geral. Então, às vezes eles falam monkey, eles falam ape, porque tem até diferença. Monkey é um macaco menor, tá? Vou colocar aqui monkey. Seria um macaco menor e ape seria o maiorzinho, tá? Tem uma diferença disso no inglês, tá, gente? Toma cuidado. Não é então, se você pesquisar aí em inglês Planet of the Apes, você vai pesquisar, vai encontrar o filme aí Planeta dos Macacos, que eles falam apes, tá? Porque
Ape é a espécie de macaco mais próxima do ser humano, que é o chimpanzé, tá? Então, North American Ape with no chin. Então, né? No chin, tá? Chin significa queixo, então sem queixo. Você pode falar without chin, tá? Você pode falar without chin também, que seria sem queixo. Ou você pode falar with no chin. Os dois dão a mesma coisa. Então o Quidbo, ele é um macaco americano, norte-americano, sem queixo, grande e idiota, né? e calvo. Então, se você olhar o Homer, já sabe do que ele está se referindo, né? É aí que tá a graça. E aí o Homer ainda segura uma banana para enfatizar a piada. É por isso. Por isso a graça dele tá segurando a banana. E a Marge completa falando isso. And a short temper. Short temper, tá? Literalmente temperamento curto. E o que seria isso? Então, é aquela pessoa que se explode com qualquer coisa. Então, né, a Marge ainda vai lá e ajuda a descrever o que é o Quidbo. Vamos voltar aqui só pra ver o Quidbo. A big, dumb, balding North American ape with no chin. And a short temper. Aí, ó, and a short temper. Detalhe, tá? O E e o R juntos, tá? Nunca vai ter som de E no inglês, tá? No alemão, sim, mas no inglês ele vai ficar com somzinho de A, então fica temper. Repare como ela fala, ó. Balding North American ape with no chin. Nessa parte aqui, ó, temper, repare. And a short temper. Pegou? Pegou? Temper. Agora aqui o Homer, ele vai falar, né? Ele vai falar I will, tá? Só que porém, ele vai, ao invés de ele falar I will, ele vai falar só I'll, tá? Isso daqui, tá? São dois L's minúsculos, tá? Não é dois I's não, tá? Então é I'll, tá? Que é I will abreviado, tá? I'll show you. Então tipo, eu vou te mostrar. I will show you, I'll show you. A mesma coisa, tá? I'll show you. I'll show you a big dumb volley. Aí ele vai falar tudo isso daqui ao invés de North American. Então, I'll show you a big dumb balding ape. Então ele vai falar, eu vou te mostrar, né? I'll show you, eu vou te mostrar um macaco grande, idiota e careca. Enfim, balding pode ser careca também, tá? Calvo, careca, enfim. Tá? Todo pessoa meio que careca assim. É que também tem o shaved, né? Que é o, mas aí já é o careca, que é a pessoa que raspou o cabelo, né? Aí o balding já é a pessoa que tá sem o cabelo porque caiu, né? Infelizmente. Enfim. Então vamos lá, ele vai falar. Repara aqui então como ele vai falar. Ele vai falar I will, ele vai falar I'll. I'll show you. E pô, pegou o jeito I'll show, né? Que ele fala bem. Então repare como fala. I'll show you a big. Então, né? I'll show you. E agora ele vai falar aqui a sequência, né? A big dumb balding ape. Vamos pegar aqui direitinho. I'll show you a big dumb balding ape. Uh-oh, quick. Aí repara então, ape, né? E se você parar pra ver, se você viu o som dessa letra daqui? A big dumb balding ape. Ah, não tem som, né? E por quê? Por quê, né? Bom, se você já estuda, você já sabe da regra, você já sabe, né? Mas pra quem não sabe, tá? O que aconteceu aqui foi uma gramática fonética chamada Silent E, conhecido como E mudo, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai ficar muito comprido se eu entrar em detalhes nisso. Seria bom pegar um vídeo só pra falar disso. Mas o que acontece? Tem uma regra no inglês que é o seguinte: toda letra E no final de palavra não tem som. Ele é naturalmente mudo. Você vai pegar qualquer palavra aí em inglês que tenha a letra E, ela geralmente não tem som, a menos que essa palavra ela tenha o E como a única vogal, tá? Por exemplo, aqui ela tem som, mi. Mas por quê? Porque ela é a única vogal. Mas se você pegar aqui, ó, essa aqui, por exemplo, que eu vou falar minute, esse E não tem som, fica minute. E aqui ela vai ter um som de um A assim e tudo mais, né? Por causa do estresse com a letra L. Mas vamos pegar aqui, essa aqui fala here, tá? Esse E não tem som. Aqui fala psych, por exemplo. Então, aqui por exemplo fala one. A letra E não fica sem som também. Então tá, gente, é regra, tá, gente? Isso aqui não é invenção, tá? Não é fenômeno de não sei o que, tá? É regra. Letra E, final de palavra, não tem som. Ah, e quando vai ter som?
quando essa palavra ela for de outro idioma, ou se ela for a única vogal da letra, né? Que é o caso aqui da palavra me, que a gente viu lá. Então, se ela não tiver uma única palavra, se ela não for de outro idioma ou for a única vogal da palavra, ela vai ser naturalmente muda. No final de palavra, é claro, tá, gente? Não vai pensar que ela é muda em todas, é só no final de palavra.